Bem, pessoal, agora a gente vai ver a dízima periódica composta, certo? O primeiro exemplo que eu coloquei aqui é do 0,2555555 infinitamente, certo? Por que essa dízima periódica é composta? Observe que, nesse caso aqui, ó, o número que está se repetindo, o algarismo que está se repetindo é 5. E observe que ele não está juntinho da vírgula. Existe um intrusozinho aqui, ó. Ok? Existe o patinho feio aqui, ó. Tá certo? Então, essa dízima é composta. Ok? Ela é composta quando você tem entre o período e a vírgula um ou mais elementos que não se repetem mais. Observe que esse 2 aí que está grifado de azul, ele só aparece nesse momento e não vai aparecer mais na parte decimal, certo? Lembrando que aqui também nós temos a parte inteira, certo? Ó, de roxinho também, como a gente estava colocando na simples, a parte inteira, ok? Então, ó, nessa dízima aqui, chamamos esse elemento aqui, ó, 2, que só aparece uma vez de intruso e não aparece mais. Chamamos ele de elemento não periódico, certo? E esse aqui, ó, é o nosso período, é o elemento periódico, elemento que se repete, certo? O nosso período. Aqui, a parte inteira, certo? Isso está escrito no caderno de vocês, ok? Só para a gente recapitular aqui, tá? Então, como é o processo de cálculo de geratriz de uma dízima composta? É relativamente parecido, certo? Nós vamos formar uma fração. Lembrando que essa dízima ela também pode ser escrita de forma simplificada, tá certo? Deixa eu escrever aqui. Ela pode ser escrita dessa forma aqui, ó, 0,25 e um tracinho em cima do 5, tá certo? Porque é ele que se repete. Ela também pode ser escrita dessa forma, tá? Então, vamos calcular nossa geratriz aqui, ó. Vai ter também uma subtração, certo? O número da esquerda vai ser composto pela parte inteira, o elemento não periódico, o patinho feio, e o elemento periódico, ou seja, o seu período, certo? Ok? Vou apagar aqui. Menos a parte inteira e o elemento não periódico, o patinho feio. Ok? Observe que no segundo número a gente não pega o periódico, tá? Sobre, aí aqui vem uma outra diferença, tá? Pequena diferença, mas uma diferença. A quantidade de 9 vai, no denominador da dízima composta, você vai ter algarismo 9 e algarismo 0. Sempre esses, só esses, 0 e 9, certo? A quantidade de algarismo 9 vai ser determinada exatamente pela quantidade de algarismos periódicos que você tem, tá certo? Assim como na dízima simples. O meu período aqui só tem um algarismo, que é o algarismo 5, que está de vermelho aí, tá? Grifado de vermelho para vocês. Então eu só vou colocar um algarismo 9 aqui, ó. O 0, ele está ligado a
o elemento, a quantidade de elementos não periódicos que você tem, ó, o zero, certo? O zero está ligado a isso aqui, ó, ok? Se eu tenho aqui só um elemento que está grifado de azul, eu vou colocar apenas um zero aqui, ó, ok? Apenas um zero aqui, tá certo? E agora, o que é que a gente vai fazer? Essa subtração aqui, ó, ok? Ó, essa subtração aqui dá pra gente fazer de cabeça, né? 25 menos 2, 23, sobre 90, tá? Eu vou botar até o zero aqui de amarelinho. Aí a pergunta é, professor, dá para simplificar essa geratriz aí? Olha, você tem que olhar os divisores de 90. Os divisores de 90 aí serão 3, 9, 6, dá para dividir 90, certo? 10, dá para dividir 90, o próprio 9. Só que tem um probleminha. O número que está no numerador, o 23, ele é um número primo. Ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Ele é um número primo. Então, uma outra dica. Se um dos números da sua geratriz for um número primo, nem quebre a cabeça, que você não vai conseguir simplificar a sua geratriz, certo? Então, nesse caso aí vai ficar 23 sobre 90, tá certo? Lembrando, números primos são aqueles números que só possuem dois divisores naturais, um e ele mesmo. Exemplos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, certo? A gente fez isso aí usando o método de Eratóstenes na sala de aula, que eu fiz uma tabelinha, botei 50 números de 1 até 50 para a gente determinar os números primos de 1 até 50, e eu mostrei a vocês que a gente vai marcando, riscando os números múltiplos, certo? Pode olhar no seu caderninho que tem, tá? Então, nossa geratriz aí vai ser essa, 23 sobre 90, tá certo? Pode dividir 23 sobre 90 por 90, que vai dar exatamente a sua dízima periódica, ok? Ah, e antes que eu esqueça de falar, porque vocês devem testar isso, assim, acho que a maioria que for testar para ver se realmente aparece a dízima periódica, para ver se realmente o professor está falando a verdade, que é comum, certo? E isso é até interessante que vocês façam, porque a gente tem que fazer sempre o questionamento, a autocrítica, enfim, né? Questionar para evoluir, para aprender mais. Quando vocês forem fazer isso, se vocês forem fazer isso numa calculadora ou no celular, que é provavelmente o recurso mais acessível para vocês, mais comum, preste atenção, porque quando você for fazer a divisão, vai aparecer exatamente a dízima periódica. E quando chegar a um certo ponto, vai aparecer um danadinho de um 6 aqui, ó. Aí você vai dizer, eita, apareceu um 6, é diferente, ó. É porque a calculadora ela faz um arredondamento, certo? Quando você quer fazer um arredondamento, por exemplo, se eu quiser tirar, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre isso. Quando eu quero tirar esse 5 daqui, por exemplo, se eu quiser tirar esse 5 aqui, é simplificar, deixar com 3 casas decimais, ó, aqui, ó, 3 casas decimais, e quiser tirar esse 5 aqui, ó, eu tenho que observar o seguinte: se o algarismo for 5 ou maior que 5, eu tenho que acrescentar mais um ao próximo. Então, se eu quisesse deixar essa dízima periódica com escrita, se bem que a dízima periódica você não poderia fazer isso, mas eu estou falando num número, se você quiser
deixar ele com 3 casas decimais que não tenha isso aqui, ó, que não tenha isso, tá? Considere que nesse exemplo que eu estou citando não existe essa reticência aqui, tá? Se você quisesse deixar com 3 casas decimais, por exemplo, você teria que escrever esse número dessa forma aqui, ó. 6. Esse último 5 aqui seria acrescido, ou seja, somado a 1, ok? Então, eu tinha esquecido até de falar sobre isso, tá? Se for usar calculadora, pode ser que aconteça isso. Mas é só porque a calculadora faz arredondamento, tá? Vamos para a próxima dízima periódica. Ó, lembrando que nós temos aqui uma dízima parte inteira, sempre de roxinho. O intruso, o patinho feio, que é o elemento não periódico. E o elemento periódico, de vermelho. Ok? É uma dízima composta. Se tem um patinho feio, é composta. Certo? Então vamos lá. Vamos formar a nossa geratriz aqui. Virgem Maria. Teremos sempre uma subtração. O primeiro número será formado pela parte inteira. O patinho feio. E o período. Certo? E o segundo número será formado pela parte inteira e o patinho feio. Ok? No denominador, eu só vou colocar 9 e 0. A quantidade de 9 depende da quantidade de algarismo que eu tenho no meu período. No meu período, eu só tenho um algarismo, que é o 6. Tá certo? Então, eu só vou colocar 9 aqui, ó, 9. E a quantidade de 0 será determinada pela quantidade de patinhos feios que eu tenho aqui, ó. Eu só tenho 1 também. Então, eu só vou colocar 0. Ok? E agora, o que é que a gente vai fazer? Essa subtração. Observe que é uma receita de bolo. Você sempre vai fazendo a mesma coisa, tá? Então, deixa eu tirar esse verde aqui. Vamos para nossa subtração. 136 menos 13. 6 menos 3 dá 3. 3 menos 1 dá 2. E baixa o 1. Então vai dar 123 dividido por... Deixa eu trocar a cor aqui. 90. Aí vem aquela pergunta: professor, será que dá para dividir isso? Será? Olha, minha dica continua sendo a mesma. Observe o denominador e o numerador. 123 não é muito arriscado você dizer que ele é um número primo. É muito arriscado. Até porque ele não é um número primo, tá? Mas vamos lá, eu vou me comportar como se eu estivesse na mente de vocês. Eu não tenho certeza que 123 é um número primo. Então, eu vou olhar para o denominador, certo? Quando é um número baixinho, como por exemplo, o 23 aqui, ó, eu já sei que isso aqui é número primo, tá tranquilo. Mas o 123 eu não sei. E não é, viu?
Não é, mas vamos lá. Eu estou na mente de vocês. 123 é uma incógnita para mim. Então eu vou analisar o 90 embaixo, tá certo? Vamos analisar esse cara aqui, ó. Ok? Os números que eu posso dividir em 90 são 3, 6, posso dividir por 6, posso dividir por 9, posso dividir também por 2, tá certo? Porque aqui, para simplificar, não precisa ser necessariamente números primos, tá certo? Você pode também usar o 2. Só que qual é o problema do 2? Eu já tenho um número aqui que não é par. Então esse 2 já dança, tá? Mas poderia ser 2, tá? Nada impede. O que impediu aqui, na verdade, foi o fato de 123 ser um número ímpar, não ser par. Então não dá para a gente continuar com 2. Dá por 10. Tem uma certa infinidade, uma certa de possibilidades para a gente dividir 90, tá? Só que vamos pelas mais simples, tá certo? Vamos tentar 3 logo. Às vezes, por exemplo, pode ser que desse para a gente simplificar de uma vez por 9 e fazer só uma simplificação. Mas a gente às vezes não enxerga isso. Aí simplifica por 3. Quando a gente simplifica por 3, observa, e fica mais claro porque a gente está trabalhando com um número menor, depois que a gente simplifica por 3, a gente observa que é possível simplificar novamente por 3. E aí a gente faz essa simplificação de novo, tá certo? Às vezes, se a gente perceber um número alto que dê para simplificar logo de uma vez e fazer só uma simplificação, a gente faz. Quando não, a gente vai fazendo por partes. Ó, 3. 3 eu sei que dá para dividir 90. 90 dividido por 3 dá 30. Será que dá para dividir 123? Vamos lá. Um número para ser divisível por 3, a soma de seus algarismos tem que formar um número divisível por 3. 1 mais 2 mais 3 vai dar 6. Opa, 6 é divisível por 3. Logo, dá para simplificar por 3, ó. Então a gente vai fazer isso, tá certo? Simplificar aqui por 3. Isso é um 3, tá, minha gente? Por 3 e 3. 123 dividido por 3 vai dar 41. E 90 dividido por 3 vai dar 30. Certo? Olha, chegamos a um número, a uma fração que a gente já não tem como dividir numerador e denominador por um mesmo número, tá certo? Então, 41, vocês podem até conferir aí a questão dele ser primo, certo? Então, 41 é um número primo, certo? Pode verificar aí na sua tabelinha que você tem no seu caderno, 41 vai ser um número primo. Então, se você já tem aqui um número primo, ou no numerador ou no denominador você nunca vai ter, tá? No denominador você nunca vai ter número primo, porque você sempre vai ter 9 e 0, tá? 9 e 0, ou só 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 0, 9, 9, 0. Então, esses números nunca serão primos. A possibilidade de surgir um número primo vai ser no numerador, tá? Ou seja, no número que está em cima. Então a gente já achou 41 primo. Olha, se você achou um número primo no numerador, nem se esforce, porque dificilmente é muito difícil você achar um denominador que possa ser dividido pelo numerador. Isso até hoje eu nunca vi, certo? Até hoje não tem nem como, tá certo? Então teria que ser um artifício tão grandioso que eu não sei nem se alguém conseguiria criar essa fração, certo?
teria que ser um estudozinho de alguns dias, meses, talvez anos, queimando a cachola para construir uma fração desse tipo, tá? Onde o numerador seja, e isso falando de fração geratriz. A bronca tá aí, por isso que eu estou dizendo que eu acho pouco provável, nunca vi ninguém fazer isso. De você ter o numerador, um número primo, e o denominador de uma geratriz ser múltiplo do numerador primo. Numa fração, isso eu estou falando numa fração geratriz, tá? Não estou falando de qualquer fração não, porque aí existe. Se eu estiver falando de qualquer fração, ó, se eu tiver 41 sobre 82, 41 é primo e 82 é um múltiplo dele. Então aqui daria para simplificar, certo? Por 41 e por 41, que daria 1 sobre 2, tá certo? Mas eu estou falando de dízima periódica, tá certo? Presta atenção. Para não dizer assim, ó, o professor disse que quando o, o numerador é um número primo, não dá para simplificar de jeito nenhum a fração. Não é isso que eu estou dizendo, não. Preste atenção, eu estou falando de cálculos envolvendo dízima periódica de frações geratrizes, tá certo? Até hoje eu não vi ninguém conseguir, nenhum matemático pesquisador conseguir essa proeza. Até porque não faz sentido. Se você for na doutrina da matemática, da álgebra, da aritmética, isso aí não faz sentido, tá certo? Então, se deu um número primo no numerador, você para por aqui mesmo, tá certo? Então, a geratriz será 41 sobre 30, tá certo? Nesse caso aqui, ok? Vamos para o próximo. Vamos lá. Esse próximo exemplo é uma dízima periódica composta, certo? Lembrando ó, que aqui nós temos a parte inteira composta por dois elementos, por dois algarismos, 1 e o 2. Os patinhos feios, que são os elementos não periódicos, e o elemento periódico. Professor, e pode, professor, o elemento periódico ter dois algarismos e o não periódico ter dois algarismos e o periódico só ter um algarismo? Nenhum problema. Tá certo? Nenhum problema. A grande questão aqui é você visualizar, conseguir visualizar quem é periódico, quem é parte inteira, quem é não periódico, quem é o patinho feio. Tá certo? O grande problema é esse. Que é comum. Infelizmente é comum. Quando você começa a perceber isso, dificilmente você vai errar o cálculo de fração geratriz. Quando você percebe isso, olha, eu tiro por mim. Quando eu tinha a idade de vocês, quando eu percebi isso, eu só errava um cálculo de fração geratriz quando eu estava distraído com alguma coisa. Mas por não saber, por não entender, só se você estiver muito desconcentrado, estiver aperreado e tal, aí acontece você errar. Mas quando você compreende isso, essa separação aí que eu estou fazendo com três cores diferentes, não tem estresse. Deixa eu apagar aqui. Dormi mal de ontem para hoje. Aí estou. Isso aqui é uma reta. Considere isso aqui uma reta, tá? Um segmento de reta. Tá retinho. O primeiro número é formado pela parte inteira, os patinhos feios
e o elemento periódico. Ok? O segundo número será formado por parte inteira e os patinhos feios. Ok? Na parte de baixo, a quantidade de 9 vai depender da quantidade de algarismo periódico que eu tenho, que se repete. Só tenho um, vai ser um algarismo 9. A quantidade de zeros vai depender da quantidade de algarismos patinhos feios que eu tenho. Tá? Eu tenho aqui 2 algarismos, então será 2 algarismos 0 que eu vou colocar aqui. Ou seja, eu vou formar 900 aqui, tá bom? E agora qual é a bronca? Resolver isso aqui, ó. Fazer essa subtraçãozinha aqui, ó. 7 menos 3 dá 4. 3 menos 2 dá 1. 2 menos 2 dá 0. 2 menos 1 dá 1. E baixo 1 aqui. Onze mil e 14 dividido por... Opa, deixa eu botar de amarelo. 900, certo? Ó, de cara aqui, de cara, a gente já pode simplificar por 2, ó. Por que eu posso simplificar por 2? De cara. Porque eu tenho 2 números pares, tá certo? Essa simplificação ela também pode acontecer com números pares, tá certo? Aqui não é como na fatoração, que você só pode usar números primos não, tá certo? Pode números pares também. Quando eu falei há uns exemplos atrás que a dica que eu dou é olhe os divisores do denominador, quando aparecia só 9, 9, 9, você tinha que começar por 3, né? Tentando simplificar por 3. Mas quando começa a aparecer 0 na dízima composta, né? No caso, que você vai ter 9 e 0 no denominador, os algarismos 9 e 0, tá? Vai também aparecer, abrir possibilidades para o 2, tá bom? Quando a gente simplifica aqui, ó, 11.014 dividido por 2, eu vou fazer essa divisão aqui, certo? 11.014 dividido por 2. 11 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Para 11 sobra 1. Baixo 0. 10 vezes para 2 dá 5. Isso aqui é um 5, tá, minha gente? 5 vezes 2 dá 10. Para 10 sobra nada.
Baixou um aqui, ó. Eita, professor, e agora? Baixou um e não dá para dividir. O que é que a gente faz? Baixa o 4. Só que tem um porém, hein? Se você baixar dois números aqui em cima, ó, de uma vez, você precisa compensar isso, ó, colocando um zero. Isso aqui é um zero, tá? Tá parecendo um ovo deitado, mas é um zero. Você precisa compensar isso no quociente, tá certo? No resultado. Então, preste atenção nesses detalhezinhos, viu? É muito comum aluno errar isso. Eu errava isso tranquilamente quando eu era até mais velho do que vocês. Quando estava no ensino médio, eu errava isso aí, tá? Isso aí é comum. É aquelas pegadinhas da divisão, tá certo? Aí a gente agora tem 14 dividido por 2 que dá 7. Observe que se a gente não colocar esse zero verdinho aqui intruso no meio, a gente ficaria com 557. Pare e pense. Aqui é uma questão de lógica, tá certo? Pare e pense. Você tem 11.014 dividido para duas pessoas. Você tem 11.014 reais. Pronto, fica mais simples. Fica mais simples. Falou em dinheiro, todo mundo entende. Você tem 11.014 reais para dividir para duas pessoas. Onde é que isso aí vai dar 557, pelo amor de Deus? Não faz sentido, certo? Então, preste atenção que dá para você, por lógica, matar um pouquinho dessa charada, tá certo? Então, aqui vai dar 5.507 sobre 900 dividido por 2, que dá 450, certo? Aí você vai ver, ó, para simplificar novamente por 2, isso aqui já não é possível. Por que não vai ser possível? Porque a gente tem um número ímpar aqui em cima. Terminando em 7 é um número ímpar. Então já não dá para continuar simplificando por 2, tá certo? Aí as possibilidades são os divisores de 450, tá certo? Então, é, vocês, vocês não podem mais tentar continuar simplificando por 2. Não vai ser divisível por 3, apesar de 450 ser divisível por 3. Mas esse número aqui em cima não é divisível por 3. Você pode tentar por 7, por 8, não vai dar para dividir aqui em cima, certo? Então, essa geratriz vai ficar dessa forma. Se desse para a gente simplificar, vamos supor que tivesse dado... Deixa eu apagar isso aqui. Vamos supor que tivesse dado... por exemplo, vou colocar aqui 16... É só um exemplo. 16 sobre 900, por exemplo, tá? A gente tivesse dividido, simplificado por 2, um exemplo. E essa fração aqui não fosse essa, fosse essa aqui, ó. Certo? A gente simplificou por 2 e deu essa, por exemplo. Será que a gente poderia simplificar, continuar simplificando aqui? Será que essa 16 sobre 900 é só um exemplo, tá? Será que essa fração poderia ainda ser simplificada, ou seja, será que ela poderia ser escrita ainda na forma mais reduzida, redutível do que essa? Sim. Se tivesse, por exemplo, dado 16 sobre 900, a gente continuaria dividindo. E aqui, ó, a gente poderia até dividir por 4 de uma vez só. Observe que a simplificação aqui, ela não precisa ser necessariamente por números primos, ok?
Presta atenção nesses detalhezinhos. 16 dividido por 4 vai dar 4. 900 dividido por 4 vai dar 225. Aí, chegando aqui, ó, a gente já não teria mais o que fazer, ok? A gente já não conseguiria mais simplificar isso aqui. Por que isso? Porque 4 só pode ser divisível por 2. E esse número aqui jamais pode ser divisível por 2, que ele não é par, tá certo? Isso aqui é um 2, tá? O meu tronchinho. Então, são essas coisas. Preste atenção. O que ajuda muito, uma dica que eu dou é, não se desespere. Você está calculando, você calculou tudo certinho, deu sua geratriz. Se você estiver fazendo uma prova, você olha as alternativas, porque prova externa sempre haverá alternativas, A, B, C e D, certo? Você olha as alternativas. Se não tem a sua, como no nosso caso aqui, ó, a sua geratriz inicial, se não tem ela, é um sinal de que você precisa simplificar. Aí você vai com calma, simplificando. Aí simplificou a primeira vez, como a gente fez aqui, ó, por 2, tá? Simplificou a primeira vez, deu essa aqui. Aí você olha para as alternativas. Tem essa alternativa? Então já marca. Se não tem, é um sinal de que você precisa ainda simplificar mais, tá certo? Então a dica que eu dou é essa, ok? Nem sempre a gente vai conseguir simplificar. Ah, professor, já vou simplificar logo por 8, dividindo logo por 8, por 16, por 17, que vou detonar tudo. Não. Nem se preocupe que ninguém é perfeito a esse ponto não, tá certo? Então vá com calma a simplificação. Agora sim, quando, por experiência própria, quando se chega ao ponto de precisar de simplificação, são simplificações simples. No máximo você tem que fazer uma ou duas tentativas de divisão, tá certo? Ou seja, dividir por 2, depois dividir por 3. No máximo acontece isso, tá? Ninguém vai estar colocando uma fração geratriz macabra que você não consiga resolver, não. Até porque isso não quer dizer que você sabe, domina um assunto ou não, tá? O que é relevante para esse conteúdo de geratriz é isso aqui, ó. Isso aqui é que é relevante. É você resolver isso aqui. Isso aqui é o núcleo do conhecimento de fração geratriz. É isso aqui, juntamente, é claro, né, que para chegar nisso aqui, você precisa disso aqui, ó. A identificação do que é parte inteira, do que é o elemento não periódico, ou seja, o intruso, o patinho feio, e o elemento periódico, tá certo, minha gente? Então é isso que é relevante para o conhecimento de frações geratrizes, tá certo? Espero que tenha dado para ajudar vocês e relembrar para que aqueles que ficaram um pouquinho enferrujados, tá certo? Dúvidas, vocês podem propor videoaulas como essas, tá? De revisão. Se tiver com dúvida, professor, revise tal coisa, que a gente está se enganchando com isso e tal. Pode falar, tá? Agora que eu aprendi a usar esse PowerPoint com o mouse aqui, dá para fazer uns rabiscos, tá certo?